Oi, gente. Somos alunos da Universidade Tiradentes de Maceió, Alagoas, do segundo período de Engenharia Civil Noite, e vamos falar sobre software para o controle de materiais, que possa nos mostrar uma noção de quantidade de materiais gastos na obra. O aplicativo são Suite Construção e Engineering Handbook. Meu nome é Bianca e o primeiro aplicativo é o Suite Construção. Ele tem a função de calcular o estimado de materiais para a construção civil. Ele calcula as quantidades de tijolo em metros quadrados de construção. Calcula também a quantidade de materiais para concretagem e de materiais para assentamentos de tijolos. Olá pessoal, eu sou o Luiz e eu vou explicar um pouquinho sobre aplicativos que ajudam na engenharia civil, tanto para os cálculos quanto para o controle de materiais. Eu vou explicar sobre esses dois aplicativos, o Suite Construção e o Energy Handbook. No Suite Construção, que roda em qualquer aparelho Android, ele calcula o concreto, os tijolos já assentados, a tinta na parede, a quantidade de telha e a quantidade de tijolos sem assentamento. Para o cálculo do concreto, você escolhe o tipo de concreto proposto. Agora eu vou explicar para vocês sobre o Engineering Handbook, que ele classifica a categoria dos materiais em ferro, metal e não ferro e plástico, onde ajuda muito na engenharia, na obra, pois a obra fica para não ficar tudo separado. Ele também possui um local onde você pode colocar tem uma tabela sobre temperatura e coeficiente de expansão dos materiais, onde eles não podem ficar até água ou ao sol, pois ele pode deformar. Temos também os números, essa parte números, ele calcula os cálculos matemáticos trigonométricos, tipo a área do círculo. É só você colocar aqui o número do diâmetro do círculo e calcular, ele vai calcular a área do círculo, a área interna do círculo, quanto o círculo tem, você coloca o raio e a distância dele dividido por 4. Esse cálculo é muito difícil de fazer assim à mão, mas não é impossível. Mas com o aplicativo é só você colocar aqui os dígitos e ele já vai dar mais rápido a resposta. Isso economiza muito tempo. Também temos a área do quadrado, que tem a fórmula e ele aplica a fórmula no próprio aplicativo, rápido e fácil. Temos a área interna do quadrado, seria a área interna do quadrado, onde ele mede todo o quadrado que possui dentro e dá aqui temos a área do quadrado, que ele dá a área interna total, sendo você dá o número da espaço. Como a parte dele é igual dos 4 lados, ele vai calcular sozinho. Tem o volume do cubo e o volume interno do cubo, sendo que ele não está em português ainda, mas os cálculos são o mesmo do inglês, então ele vai ser 100% certo. Temos os valores trigonométricos do seno, cosseno e tangente,
a conversão de milímetros e vice-versa, de metros em milímetros. Temos os símbolos de quantidade, de metros, de espaço, diâmetro, raio, área, volume, ângulo, de massa, onde podemos ver o símbolo, a quantidade. O convencional símbolo que eles usam, nós usamos, é claro. E mesmo estando em inglês, dá facilmente para perceber o símbolo. Não é muito diferente do português. Temos tempo de força e pressão. E de espaço. De eletricidade. Podemos ver aqui de eletricidade. O de temperatura. E ele roda em qualquer Android. Tendo baixado ele ajuda em muito para você, porque para você fazer o cálculo da temperatura de Kelvin para Celsius, ou então você mudar de centímetros para metros, ele ajuda bem mais rápido, porque assim. Existe uma versão dele que é em inglês. Não. Existe uma versão dele que é paga. Eu não sei se tem mais componentes ou tem mais alguma coisa, mas esse é o free. Está lá na Play Store, roda em qualquer Android e ajuda muito mesmo na rapidez dos cálculos matemáticos e trigonométricos, na mudança da conversão de metros, de área, tempo, coisas. Então, pessoal, eu estou aqui para falar sobre o outro aplicativo, o Engineer Handbook, que nele você pode ver os materiais usados, as categorias. Ele pode separar e controlar as categorias de ferro, metal, plástico e não metal. Isso ajuda em muito na hora de uma separação para você colocar, organizar e ver o que falta e o que tem de muito. Ele também conta com o quando você abre ele, você vê todo o seu início já para o cálculo do concreto, dos tijolos, da pintura, da quantidade de telha e de tijolos sem assentamento. Com ele você pode agilizar em muito, tanto porque não é em todo lugar que vai ter um papel. Então é só você pegar o seu smartphone, abrir ele e colocar lá. Lembrando que ele dá um valor exato, e na engenharia, como já sabemos, tanto no assentamento de tijolos e de telhas, pode variar de acordo com o tamanho ou então a quebra dos materiais. Então, no suíte construção, na área do concreto, você escolhe o MPa do concreto,
de 15, 18 a 20 e digita o volume em metros quadrados. O mesmo para os tijolos, mas só que nos tijolos depende da espessura deles, da espessura, e também coloca a área em metros quadrados. Na quantidade da telha, você escolhe o tipo de telha utilizado e também em metros quadrados você digita a área que você quer cobrir com telhas. No resultado ele vai mostrar a inclinação que de acordo. Olá pessoal, eu sou o Luiz e eu vou explicar um pouquinho sobre aplicativos que ajudam na engenharia civil, tanto para os cálculos quanto para o controle de materiais. Eu vou explicar sobre esses dois aplicativos, o Suite Construção e o Energy Handbook. No Suite Construção, que roda em qualquer aparelho Android, ele calcula o concreto, os tijolos já assentados, a tinta na parede, a quantidade de telha e a quantidade de tijolos sem assentamento. Para o cálculo do concreto, você escolhe o tipo de concreto proposto Agora eu vou explicar para vocês sobre o Engineering Handbook, que ele classifica